Vamos continuar a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, composto por Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, traduzido e comentado por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então, continuando aqui a leitura, estamos no verso 312. Então, o livro diz o seguinte: o que acontece, na verdade, é que o Senhor Shiva, ele está sempre encoberto por 3 camadas materiais: Vaikarika, Taijasa e Tamasa. Devido a esses 3 modos da natureza material, ele sempre se associa com a energia externa e com o próprio egotismo. E aí Prabhupada comenta aqui. Esta citação é do Śrīmad Bhagavatam, canto 10, capítulo 8, verso 3. O outro verso diz o seguinte: Sri Hari, a suprema personalidade de Deus, ela está situada além do alcance da natureza material. Por isso, ele é a pessoa transcendental, suprema, Senhor Hari. Ele pode ver tudo, quer interna, quer externamente. Por conseguinte, ele é o supervisor supremo de todas as entidades vivas. Quem se abriga aos seus pés de lótus e adora-o também atinge uma posição transcendental. Então, o Senhor Hari, a suprema personalidade de Deus, ele não tem nenhuma influência material, como o Senhor Shiva tem. O Senhor Hari, ele é supremo, ele não tem nenhuma influência dos 3 modos materiais. Mas o Senhor Shiva, sim. E quem se abriga aos pés de lótus de Hari e o adora, atinge a posição transcendental. Prabhupada fala, esta citação também é do Śrīmad Bhagavatam, canto 10, capítulo 8, verso 5. Para a manifestação do universo, o Senhor Krishna, ele vem como a sua expansão plenária, pessoal, sob a forma de Vishnu. É ele quem preside o modo da bondade. Logo, ele transcende a energia material. O Senhor Vishnu, ele pertence à categoria de Suansha, pois as suas opulências são quase iguais às de Krishna. Krishna é a pessoa original e o Senhor Vishnu
é a sua expansão pessoal. É esse o veredito de todas as escrituras da literatura védica. Então, Krishna é o supremo original. Krishna é o único que tem 64 qualidades. Krishna é o único que toca flauta. Krishna é o único que tem passatempos com as golpes. Ninguém mais. O Senhor Vishnu é uma expansão de Krishna. E os avatares de Krishna têm 64 qualidades. Mas Krishna, tem 60 qualidades. Mas Krishna tem 64. Então, Vishnu é uma expansão de Krishna. Aí tem um comentário aqui de Prabhupada, ele fala o seguinte: apesar de ser uma encarnação da energia material, não obstante, o Senhor Brahma, ele preside o modo material da paixão. Então, Vishnu, ele preside o modo material da bondade, Senhor Vishnu. Brahma preside o modo da paixão e Shiva preside o modo da ignorância. De modo semelhante, o Senhor Shiva, embora seja um só tempo igual ao Senhor Krishna, embora seja a um só tempo igual ao Senhor Krishna, e diferente dele, é mesmo assim a encarnação do modo da escuridão, da ignorância. Todavia, o Senhor Vishnu é uma expansão pessoal de Krishna. Portanto, ele controla o modo da bondade e sempre está situado em um nível transcendental que ultrapassa a jurisdição dos modos da natureza material. O Senhor Vishnu é a expansão pessoal original de Krishna, e Krishna é a fonte da qual se origina todas as encarnações. Quanto ao poder, o Senhor Vishnu é tão poderoso quanto o Senhor Krishna, pois está dotado de todas as opulências. O outro verso diz assim: quando a chama de uma vela ela expande-se para outra vela, e é colocada à parte, a segunda vela, ela queima por si só, e a sua iluminação é tão poderosa quanto a da vela original. Da mesma forma, da mesma maneira, Govinda, a suprema personalidade de Deus, ele expande-se em diferentes formas de Vishnu, o qual tem a mesma luminosidade, poder e opulência. Deixai-me adorar este Govinda, a suprema personalidade de Deus. E Prabhupada fala, essa citação é do Brahma Samhita, capítulo 5, verso 4 e 6. O outro verso fala, a conclusão, o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, eles são simples encarnações de devotos com a função de cumprir ordens. No entanto, o Senhor Vishnu, o
mantenedor é um aspecto pessoal do Senhor Krishna. Então vou ler novamente esse verso porque é importante para as pessoas. Tem muitos hindus, a maioria dos hindus, na verdade, acha que o Senhor Brahma, o Senhor Shiva, Ganesha, é tudo igual a Krishna, é tudo igual a Vishnu. Não, não são. Ninguém é igual a Krishna. Krishna é original, Krishna é o primeiro. Então, vou ler novamente. A conclusão, então, é que o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, eles são simples encarnações de devotos. Então, eles são encarnações de devotos, Senhor Shiva e o Senhor Brahma, com a função de cumprir ordens. Os semideuses, eles cumprem ordens. Então, o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, eles cumprem ordens. Eles são subordinados a Krishna, a Vishnu. No entanto, o Senhor Vishnu, o mantenedor, é um aspecto pessoal do Senhor Krishna. O outro verso diz assim: o Senhor Brahma, ele disse: a mim, a suprema personalidade de Deus, designou-me a função de criar. Seguindo-lhe as ordens, o Senhor Shiva, ele dissolve tudo, ele elimina todo o mundo material. A suprema personalidade de Deus, sob a sua forma de Ksiroda, Kashai Vishnu, ele mantém todos os assuntos da natureza material. Assim, o controlador supremo dos três mundos da natureza material é o Senhor Vishnu. E aí Prabhupada tem um comentário que ele fala, essa citação é do Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 6, verso 32. Devarshi Narada, ou Narada Muni, ao receber instruções do Senhor Brahma, com o propósito de compreender o Paramatma, todos sabem que Narada Muni é o discípulo do Senhor Brahma. Então, ele recebeu instruções do Senhor Brahma. A suprema personalidade de Deus ouviu essa informação. Após descrever a forma universal do Senhor, o Senhor Brahma, ele explicou que a sua posição e a posição do Senhor Shiva são controladas pelo Senhor Vishnu. Ó Sanatana Goswami, diz Mahaprabhu, por favor, ouve acerca das encarnações de Manu, Manvantara Avatar. Elas são iluminadas e ninguém pode enumerá-las. Simplesmente ouve sobre a fonte dela. Então agora vai falar de outras expansões de Krishna. Em um dia de Brahma ocorrem mudanças de 14 manos, os quais são todos eles considerados encarnações manifestas pela Suprema Personalidade de Deus. E aí Prabhupada comenta, em um dia de Brahma existem 14 manos, e considerando-se os como Manvantaras, avataras da Suprema Personalidade de Deus,
Portanto, em um mês da vida de Brahma, existem 420 mil Manvantara avataras, ou manos. Em um ano, 365 dias da vida de Brahma, existem 5.040 encarnações de manos. Logo, durante os 100 anos da vida de Brahma, há um total de 504 mil Manvantara avataras. Os números são muito grandes, né? Tudo é muito grande. Existem 14 Manvantara avataras em um dia de Brahma, 420 em um mês e 5.040 em um ano. Novamente foi repetida aqui essa frase. Durante os 100 anos de vida de Brahma, existem 504 mil Manvantara avataras. Esses são os números de Manvantara avataras para apenas um universo. Pode-se apenas ter uma ideia de quantos Manvantara avataras existem nos inúmeros universos. E todos esses universos e Brahmas existem durante uma única expiração de Mahavishnu. Durante a expiração de Mahavishnu, nós já lemos aqui, o mundo material é criado. Então, todos esses infinidade de manos, Brahmas, em todos os universos materiais, acontecem durante uma expiração do Senhor Mahavishnu. Durante a inspiração, tudo é destruído. Durante a expiração, tudo é criado. Então, numa respiração completa do Senhor Mahavishnu, o mundo é destruído e criado. Um outro verso diz assim: não há limite para as exalações de Mahavishnu. Vê só quão impossível é falar ou descrever mesmo apenas sobre os Manvantara avataras. No Swayambhuva Manvantara, o avatara, ele foi chamado de Yajna. No Swarosisa Manvantara, de Vibhu. No Autama Manvantara, ele foi chamado de Satyasena. E no Tamasa Manvantara, de Hari. São os vários nomes, né, dos avatares dos manos. Vários nomes dos Manvantara, das expansões de Mano. Só um minutinho aqui. Então, essa quantidade enorme de manos, como foi dito aqui, de expansões. E aí Mahaprabhu continua: ó Sanatana Goswami, por favor, ouve-me enquanto eu falo sobre os Yuga Avataras, as encarnações para os milênios. Antes de mais nada, há 4 yugas: Satyuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Então agora vai ser dito sobre os Yuga Avataras.
os avatares de Krishna para cada era, para cada yuga. Então, continuando aqui, nas 4 yugas, Satya, Treta, Dwapara e Kali, o Senhor, ele encarna em 4 cores, branca, vermelha, negra e amarela, respectivamente. Essas são as cores que as encarnações assumem nos diferentes milênios. Yuga também é considerada, a tradução de Yuga, como milênio, era milênio. Em um outro verso diz assim: de acordo com a cor prescrita para os diferentes milênios, essa criança anteriormente teve 3 cores. Outrora ele foi branco, vermelho e amarelo, e agora assumiu a cor negra, enegrecida. E aí tem um comentário Prabhupada que ele fala: Garga Muni foi quem falou este verso do Śrīmad Bhagavatam, canto 10, capítulo 8, verso 13, ao realizar na casa de Nanda Maharaj a cerimônia em que Krishna recebeu o seu nome. Os 2 versos seguintes são também do Śrīmad Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, verso 21 e 24. Na Satyuga, o Senhor apareceu com um corpo da cor branca, com 4 braços e cabelos encaracolados. Ele vestia-se com casca de árvore e carregava uma pele de antílope negra. Ele usava um cordão sagrado e uma guirlanda de contas de Rudraksha. Carregava um bastão e um pote d'água e era Brahmachari. Essa é a expansão de Krishna em Satyuga, na cor branca. E aí Prabhupada agora é um outro verso. Prabhupada não comentou esse verso. Na Treta Yuga, o Senhor apareceu com um corpo de 4 braços também, que tinha tonalidade avermelhada. Haviam 3 linhas demarcatórias em seu abdômen e o seu cabelo era dourado. A sua forma manifestou o conhecimento védico e ele trazia os símbolos de uma colher e concha sacrificatórias e assim por diante. Como a encarnação branca, o Senhor, ele ensinou a religião e a meditação. Ele abençoou Kardama Muni, mostrando dessa maneira a sua misericórdia imotivada. Então, quando ele veio na cor branca em Satyuga, o Senhor, ele ensinou a religião e a meditação. Por isso, em Satyuga, o processo de devoção a Deus era meditar. Era meditar. Em Satyuga, o processo era meditar, meditar, meditar. Mas agora não é mais. Agora estamos em Kali Yuga. Alguns ainda continuam meditando para se conectar com Deus, mas não é o processo de agora. O processo de agora é o canto congregacional dos Santos Nomes. E a Prabhupada comenta aqui:
Kardama Muni era um dos Prajapatis. Ele casou-se com Devahuti, filha de Manu, e com ela ele gerou o seu filho Kapiladeva. O Senhor Supremo ficou muito satisfeito com as austeridades de Kapiladeva, de Kardama Muni, perante quem apareceu com um corpo de tonalidade branca. Isso aconteceu no milênio da Satyuga, quando as pessoas tinham por hábito praticar a meditação. Como eu falei, em Satyuga o processo era de meditação, há milhões e milhões de anos atrás. Na Satyuga, as pessoas eram, de um modo geral, avançadas em conhecimento espiritual, e elas tinham muita felicidade de meditar em Krishna. Era muito fácil para elas meditarem em Krishna em Satyuga. Na Treta Yuga, as pessoas ocupavam-se em realizar grandes sacrifícios. A personalidade de Deus, em sua encarnação de tonalidade avermelhada, estimava isto, gostava disso. Então, em Satyuga a prática era meditar. Em Treta Yuga, quando Deus apareceu na forma vermelha, avermelhada, a prática era grandes sacrifícios na época. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer para que nós possamos ler aqui. Por enquanto ainda não. Ninguém comentou nada, ninguém perguntou nada. Então, continuando aqui a leitura, aqui estou lendo sobre as yugas e os avatares de Krishna e qual era a prática devocional de cada era. Na Dwapara Yuga, o dever ocupacional das pessoas consistia em adorar os pés de lótus de Krishna. Portanto, o Senhor Krishna pessoalmente induziu as pessoas a adorá-lo ao aparecer com um corpo enegrecido. Na Dwapara Yuga, a personalidade de Deus apareceu com uma tonalidade enegrecida. Ele está vestido com amarelo, roupas amarelas, porta as suas próprias armas e está decorado com a joia Kaustuba e com marcas de Srivatsa. É assim que se descreve os seus sintomas. E aí tem um comentário de Prabhupada, ele fala: esta citação é do Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, verso 27. A cor Shyama não é exatamente negra. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele compara a cor da flor Atasi. Isso não quer dizer que o próprio Senhor Krishna apareça com uma cor enegrecida em todas as Dwapara Yugas. Em outras Dwapara Yugas, antes do aparecimento do Senhor Krishna, o Senhor Supremo, ele apareceu com um corpo esverdeado de sua própria expansão pessoal. Menciona-se isto no Vishnu Purana, no Hari Vansa
e no Mahabharata. Então, em Dwapara Yuga, agora, anterior a que estamos agora, Krishna veio na cor enegrecida. Mas não é em todo o Dwapara Yuga que ele vem na cor enegrecida, como foi dito aqui, e falado quais são os locais que isso é dito. Ele apareceu também na cor esverdeada. Então, Krishna, ele pode tudo. Ele não tem regra, ele não tem regulamento. Se ele quiser aparecer na cor roxa, ele aparece. Qualquer cor que ele quiser, marrom, qualquer cor que ele quiser, ele aparece. Ele pode tudo. Ele é onipotente. Tudo é possível para Krishna. Ofereço as minhas repetidas reverências à Suprema Personalidade de Deus, que se expande como Vasudeva, Shankarshana, Pradyumna e Aniruddha. Prabhupada comenta, esta oração faz parte do Śrīmad Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, verso 29. Karavajana Muni, ele recitou ao seu indagado por Maharaja Mini, o rei de Videha, sobre as encarnações em yugas específicas e o método de se adorá-las. Karavajana Muni era um dos 9 Yogendras e encontrou-se com o rei para informá-lo sobre as futuras encarnações de Krishna. Mediante esse mantra, as pessoas adoram o Senhor Krishna na Dwapara Yuga, na Kali Yuga. O dever ocupacional das pessoas é cantar congregacionalmente os santos nomes de Krishna. E Prabhupada fala, como afirma o Śrīmad Bhagavatam, canto 12, capítulo 3, verso 51. E aí o comentário, então, esse verso diz o seguinte, na Kali Yuga adora-se o Senhor Krishna, cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A fim de propagar este movimento, o Senhor Krishna, pessoalmente, ele apareceu como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. O verso seguinte descreve isto. Então tem o próximo verso, fala o seguinte, acompanhado de seus associados pessoais e assumindo uma cor dourada, o Senhor Krishna, ele introduz na era de Kali o Harinama Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes, o cantar do mantra Hare Krishna. Mediante este processo, ele distribuiu à população em geral o amor por Krishna. O processo então em Kali Yuga de amar a Deus, de tentar, de conseguir amar a Deus, é o canto congregacional, cantar juntos o Mahamantra Hare Krishna, o santo nome. Esse é o processo de Kali Yuga. Não é adoração à deidade, não é você meditar no vazio, não é fazer sacrifícios, isso era de outras eras. Então o processo agora é o canto congregacional dos santos nomes. Por isso Silachara Maharaj falou outro dia na aula, como é possível a pessoa não ir no templo? Como a pessoa pode querer vida devocional sem ir no templo e cantar junto congregacionalmente? Isso não é possível. Então tem um outro verso aqui que diz assim, não era, na era de Kali, as pessoas inteligentes, elas realizam o canto congregacional como método de adoração à encarnação de Deus,
que sempre canta o santo nome de Krishna. Embora a sua pele não seja escura, ele é o próprio Krishna. Ele está acompanhado de seus associados, servos, armas e companheiros íntimos. Prabhupada diz o seguinte comentário: essa citação é do Śrīmad Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, verso 32. E aí ele fala, veja também o Adilila desse livro, terceiro capítulo, verso 52. O outro verso diz, nas outras 3 yugas, Satya, Treta e Dwapara, as pessoas, elas realizam diferentes espécies de atividades espirituais. Quaisquer que sejam os resultados advindos desses processos, pode-se os alcançar em Kali Yuga através do simples cantar do Mahamantra Hare Krishna congregacionalmente. Então, todos os outros processos de adoração a Deus, em Satya Yuga era meditação, em Treta Yuga era sacrifícios, em Dwapara Yuga, adoração a Deus no altar, aos pés de lótus, e agora em Kali Yuga nós conseguiremos tudo isso com o canto congregacional do Mahamantra Hare Krishna. É muito simples para nós, nessa era de Kali, fazer o serviço devocional a Deus. Nós não temos capacidade de meditar em Krishna em Kali Yuga. Nós não conseguiremos meditar em Krishna em Kali Yuga. Kali Yuga é a era da desavença, a era da querela. Nós não temos essa capacidade, nem fazer sacrifício de animais, grandes sacrifícios, nem fazer adoração à deidade que era feita em Dwapara Yuga. Mas Mahaprabhu veio então em Kali Yuga, terça-feira agora, daqui 3 dias no aparecimento de Mahaprabhu, ele veio há 538 anos atrás para nos dar a prática mais simples que existe, cantar congregacionalmente os santos nomes. Você não tem que ter nenhuma exigência, somente cantar congregacionalmente os santos nomes. Essa prática fácil, simples que Mahaprabhu veio nos dar. Não temos que saber a pronúncia correta de todos aqueles slokas, de todos os versos. Não temos que saber nada, nem ficar milhares de anos meditando. Nós temos somente que cantar congregacionalmente o Mahamantra Hare Krishna. E para isso nós temos que ser humildes, tolerantes e dar honra a todos sem querer em troca. E para isso nós temos que fazer serviço devocional. Por isso o serviço devocional é importante. Sem o serviço devocional orientado pelo Guru, você não vai conseguir cantar o santo nome congregacionalmente. Então, por isso, a gente faz outras práticas. Não é somente cantar o santo nome, cantar o Mahamantra. A gente faz outras práticas para poder algum dia cantar o Mahamantra Hare Krishna sem ofensas. Por isso que nós fazemos tantas coisas, além de cantar o santo nome. Vamos ver se alguém comentou algo. Se não, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E depois eu olho quem está participando conosco. Por enquanto ninguém comentou nada. Então vamos agora cantar congregacionalmente, que é justamente o que foi dito aí hoje, lemos. Mahaprabhu vem nos dar essa prática, o canto congregacional dos santos nomes. Então vamos agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, que é justamente o canto dos santos nomes. Cantem juntos. Se você não decorou ainda essa canção, então pegue ela, imprima no papel, não sei de qual forma você vai fazer, veja no celular, veja em algum arquivo de PDF, cante junto essa canção.
Hariharaye Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Jadavaya Madhavaya Krishnavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Krishnavaya Namaha. Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasari Gaur Bhakta Radha Shiva Sati Gaura Bhakta Vrinda.
Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana Gaurari, Jaya Satinandana Gaurari, Gora Gora Gaurari, Gora Gora Gaurari, Jaya Satinandana Gaurari, Jaya Satinandana Gaurari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco. Enquanto isso, vocês ficam olhando as deidades, que daqui a pouquinho vão tomar sol. O sol está chegando já no altar. Ampliar aqui para vocês verem o Guru Parampará e as deidades num tamanho maior. Então vamos ver quem está participando conosco hoje pela transmissão. Nós temos aqui conosco hoje a Malini Devidasi, o Ishan Krishna Prabhu, a Shrimati Devidasi, o Vijayaksha Prabhu, deixa-me ver quem mais, Arjuna Krishna Prabhu, a Vishaka Devidasi, a sua esposa, o Rimon Goshi Prabhu, Sivanista Prabhu conosco também, o Raghunanda Prabhu, temos também aqui a Govinda Mohini Devidasi, a Natasha também conosco aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. São essas pessoas mesmo que estão conosco. Então, bom dia a todos. Dandavati Pranam. Até o programa da noite às 19 horas. Não esqueçam, daqui 3 dias teremos o grande festival Gora Purnima, o aparecimento de Shiva Mahaprabhu. Participem aqui conosco presencialmente, começará às 19 horas. Confirme que virão e quem não puder vir, assista online.